Sejam bem-vindos, então, a essa atividade, então, do nosso evento Unicinos Conecta. Tá? Eu me chamo Juliano Morales de Oliveira, sou professor e coordenador, então, do curso de Ciências Biológicas da Unicinos, né? E nessa parte da tarde agora, vou estar falando um pouco, né, sobre a profissão biólogo, né? E também falando um pouco sobre o nosso curso, né, de Ciências Biológicas da Unicinos, tá bem? Então, a ideia, assim, é trazer um pouco, né, trazer algumas informações, né, sobre a profissão, sobre as áreas de atuação do biólogo, né, e explicar um pouco, assim, sobre a história do nosso curso, né, mostrar para vocês que é um curso bem sólido, né, bem conceituado, né, tem uma história longa e também tem, acho que, um presente e um futuro bem bacanas. Bem, a minha apresentação, assim, ela não vai ser uma apresentação longa, né, e de modo que o que eu quero mais é poder conversar com aqueles que estão assistindo, né, tirar dúvidas e fazer disso aqui muito mais um bate-papo em si do que uma apresentação. Falar um pouco sobre a profissão do biólogo, né, ela é uma profissão relativamente recente, né, ela tem menos de 100 anos de história aqui no Brasil, né, ela começou, então, há cerca de 85 anos, né, com um curso que se chamava, na época, de História Natural, né. Os cursos de História Natural, então, ao longo do tempo, né, e lá no final da década de 80, eles acabaram assumindo, né, esse nome moderno e atual, até hoje, né, dos cursos de biologia, né. Isso se deu, então, né, através, um marco, né, para a profissão do biólogo aqui no Brasil, então, foi a criação, né, do Conselho Federal de Biologia, né, e dos respectivos conselhos regionais de biologia, né. Então, as profissões regulamentadas, elas têm que ter um conselho, né, que administra, que observa, né, a atuação profissional, e, no caso da biologia, né, a gente tem esse marco, né, da criação do Conselho Federal e dos respectivos conselhos regionais. Eles são, atendem, né, ao Conselho Federal, né, e aos profissionais das diferentes regiões do país, então. Uma coisa interessante para vocês que quiserem pesquisar um pouco mais sobre a profissão, né, eu aconselho que vocês deem uma olhada nessas páginas, né? Tanto na página do Conselho Federal de Biologia, aquele primeiro link que podem colocar direto Conselho Federal de Biologia no buscador e vai aparecer, né? Assim como, se quiserem dar uma olhada mais de perto no nosso, né, que atua, então, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é o chamado CRBio 3, também está ali, né, para vocês pesquisarem um pouco mais sobre a profissão, né? Bom, quais são as áreas de atuação? Uma das coisas que os conselhos das profissões definem, né, são as áreas de atuação, né? O que um profissional, né, de uma dada área pode exercer, então, de atividade profissional. Existem entre as diferentes profissões determinadas áreas de atuação que são sobrepostas, quer dizer, profissionais formados em diferentes áreas podem executar, e na biologia não é diferente, existe, e vocês vão notar um pouco, né, a atuação, áreas que são complementares ou que são sobrepostas, né, com outras áreas, com outros profissionais. Bom, a atuação do profissional biólogo, então, ela é delimitada por uma resolução do Conselho Federal de Biologia, né, de 2003, que define, então, sobre as atividades, as áreas e sub-áreas do conhecimento onde atua o biólogo, né,
E o Conselho Federal, tanto quanto os conselhos regionais, continuamente estão atentos, né, buscando ampliar essas áreas de atuação, né, bem como também a limitar que determinadas áreas de atuação sejam mais específicas, né, para um profissional que tenha a formação exigida, como da biologia. Então, quais são as três grandes áreas, né, de atuação? A gente pode dividir elas em três grandes áreas, que são a área de meio ambiente e biodiversidade, as atividades na área de biotecnologia e produção. É assim que está organizado, né, pelo nosso conselho, as grandes áreas de atuação do profissional biólogo. Vou adicionar mais uma, né, que obviamente é a área da educação. Tá? Ela não é administrada dessa forma pelo Conselho Federal de Biologia, mas a gente vai conversar ali adiante. Ela também é uma importante área de atuação, né, em ciências biológicas, formadas, né, com ênfase na licenciatura. Bom, pessoal, nas áreas, né, que atividades o biólogo pode desempenhar relacionadas a meio ambiente e biodiversidade. Eu tenho ali uma lista, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... São 46 atividades listadas dentro de meio ambiente e biodiversidade. Né? Eu citei algumas delas ali, como, por exemplo, atuar na arborização urbana, né? Então, ajudando, né, a definir quais são as espécies de árvores mais indicadas para serem plantadas nas cidades, ajudando também as prefeituras, né, e os órgãos de governo a definir e planejar, né, que áreas vão ser arborizadas, né, qual é a importância também da arborização nas cidades. Né. O biólogo pode trabalhar na área de bioinformática, então bioinformática vocês vão notar, eu acho que não está na apresentação, mas bioinformática ela está tanto na área da saúde, como na área de meio ambiente e biodiversidade, como na área de biotecnologia, né? Então, existe uma integração muito forte, né, através dessa atividade entre biologia e questões mais tecnológicas, né, na área da computação. Pode trabalhar no controle, né, de vetores de doenças, por exemplo, ou de pragas, né, que afetam, por exemplo, determinados setores, como a agricultura, né, também faz parte, né, das atribuições do biólogo. Trabalhar, e essa é uma área bastante importante em termos de emprego, né, ou de possibilidade de colocação do biólogo, que é o diagnóstico, controle e monitoramento ambiental, né, a parte de educação ambiental, né, gestão e tratamentos de efluentes e resíduos, o biólogo também está capacitado para atuar nisso, inventário, né, manejo e conservação, tanto da vegetação, como da fauna, como dos micro-organismos também. O biólogo pode atuar também em perícia forense ambiental, né, no planejamento, criação e gestão de unidades de conservação. Unidades de conservação é como a gente chama oficialmente, né, as áreas naturais protegidas, os parques, as reservas, as estações ecológicas, né. Então, o biólogo é um dos profissionais, ou um dos profissionais que tem destaque, na verdade, nessas questões relacionadas também, né, à conservação e à preservação do nosso patrimônio natural biológico. Como eu falei para vocês, essa lista ela é longuíssima, né? Ali a gente tem algumas e tem outras 36 atividades na área de meio ambiente e biodiversidade. Eu tenho uma pergunta, posso fazer Isso. agora? Claro, ótimo. Pode fazer assim. Quem é que Eu tá, queria quem é que tá saber, falando? Amanda, Certo, e aí, Amanda Amanda? Silva. Eu queria saber se ainda tem bastante espaço no mercado de trabalho para manejo de espécies aqui no Rio Grande do Sul. Para manejo de espécies. Isso. Olha, como é que a questão de manejo em si, né? Manejo de fauna e de flora, tá? Quais são as situações mais comuns, tanto aqui no estado como fora, assim, onde a gente requer uma intervenção de manejo, tá?
Em muitos dos casos, são áreas que estão sendo ocupadas por alguma atividade produtiva, né? Seja, vamos pensar assim, o estabelecimento de uma usina hidrelétrica, certo? Bom, isso aí requer, né, a construção de uma represa, o alagamento de uma área, né? E como é que isso é feito, né? Isso tem todo um processo de licenciamento, né? Tanto para que se proponha esse tipo de empreendimento, né? Tanto quando se o empreendimento ele é um projeto que foi aprovado, né? E ele vai poder ser executado, né? Tem todo também um processo de acompanhamento na hora da implantação do empreendimento, bem como depois durante a operação do empreendimento, né? Então, nesse exemplo, assim, da usina hidrelétrica, né? Isso requer uma série de atividades do meio ambiente e muitas delas estão relacionadas ao meio biótico, né? A fauna e a flora que compõem essa área que está sendo impactada, né, pelo empreendimento. Ali é uma hora onde muita coisa de manejo se faz, principalmente, né, atuando no resgate de fauna e de flora na área que está sendo impactada. Então, por exemplo, se a gente vai criar uma represa, né, está sendo criada uma represa, e essa represa vai, consequentemente, né, levar ao alagamento de uma faixa ao redor do rio, por exemplo, né, tem um resgate de plantas, né, de sementes ou de plantas que podem ser transplantadas, de plantas ameaçadas, tanto de plantas como de animais, né, durante essa operação. Então, esses casos, por exemplo, né, é onde se atua bastante com o manejo, né, manejo da fauna e flora silvestre. Outra situação onde se trabalha com manejo de fauna e flora silvestre tem relação com atividades de conservação da biodiversidade, né? Então, eventualmente, dentro também das áreas de parques, de reservas, né, tem atividades, né, por exemplo, de proteção ou de estímulo, né, para a reprodução de uma dada espécie, de proteção, bem como, né, manejo de espécies que possam ser perigosas, digamos, para a biodiversidade local, né, como são as espécies exóticas invasoras, por exemplo, que são introduzidas numa região diferente, acabam se proliferando, né, e eventualmente ocupando espaço, né, e competindo com espécies do local. Então também tem essa questão de manejo de espécies exóticas invasoras, assim. Então, não sei se eu respondi alguma coisa à tua pergunta, né, mas esses são exemplos, assim, né, de oportunidades para se trabalhar com essa questão de manejo, né? Sim, respondeu. Muito obrigada. Beleza, então. Pessoal, vocês fiquem à vontade, tá? Tanto para perguntar direto ali ou perguntar no chat também. Eu estou enxergando ali as perguntas de vocês, caso coloquem. Estão enxergando bem a minha tela também? E a minha voz? Tudo ok? Beleza, obrigadão. Então vamos lá. Na área da saúde, né, o biólogo ele é um dos profissionais da área da saúde. Muitas vezes a gente não reconhece, né, eu acho que a população em geral não sabe que o profissional biólogo ele também é um dos profissionais que atua na área da saúde, na saúde humana, né? E essas ali são algumas das atividades que o biólogo pode desempenhar dentro dessa área, né? Aconselhamento genético, né? Análises citogenéticas, né? Análises citopatológicas, lembra que tudo que tem cito tem a ver com células, né? Análises clínicas em geral, então as pessoas que realizam análises clínicas, profissionais que realizam análises citopatológicas, citogenéticas, né, que é muito comum, a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, né, num laboratório, né, quem são os profissionais que podem realizar aquilo ali, dentre os profissionais habilitados, um deles é o biólogo, né, para a realização, então, dessas técnicas, né, que envolvem esse tipo de análise. O biólogo pode trabalhar também em equipes de reprodução humana assistida e pode trabalhar, esses são alguns exemplos assim de atuações mais pessoais, né, do biólogo atuando na análise, né, ou no acompanhamento, ou na orientação de uma pessoa, por exemplo, né, ou de um caso de uma pessoa, bem como o biólogo tem muitas atribuições coletivas na área da saúde pública, né? Então, o biólogo pode trabalhar na questão de vigilância ambiental,
de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica, né? Então, ele pode ser um daqueles que compõem as equipes que atuam, né, na gestão municipal, estadual e federal da saúde, né? Além dessas, tem outras 16 atividades também relacionadas, né, à atuação do biólogo na área da saúde, e aqui eu vou frisar, talvez, um expoente, né, na questão epidemiológica relacionada à própria epidemia de SARS-CoV-2 agora, que é o biólogo Átila Lamarino, né? Ele é um biólogo, pesquisador, né, em epidemiologia, né, que tem contribuído bastante, assim, tanto em termos de pesquisa quanto em termos de difusão do conhecimento, né, acerca dessa epidemia, né. Elisane colocou ali, a licenciatura em biologia abrange tudo que você citou? Em termos de atuação, não, Elisane. Justamente, né, a atuação a formação do biólogo enquanto licenciado, né, ela não abrange essas atividades especificamente, né, exceto, por exemplo, as atividades que não foram colocadas aqui em evidência, né, nessas listas, que são as questões de formação ou ensino, tá? Eu vou falar um pouco qual é a diferença, assim, né, da formação de licenciado e de bacharel em ciências biológicas, tá? Todas essas áreas de atuação, elas são pertinentes para os profissionais que se formam em bacharelado, tá? E que são cadastrados no Conselho de Biologia, tá bem? Então, de fato, para que tu possa exercer essas atividades, tu deve ter um registro no Conselho. Um registro no Conselho, tu está habilitado a fazer isso, uma vez que tu cursa o bacharelado em Ciências Biológicas, ou que você cursa a licenciatura, se forma em licenciatura e complementa a sua formação, né, tanto com atividades que possam ser da própria graduação, né, do bacharelado, né, como eventualmente com pós-graduação, né. O que se exige, na verdade, para se obter um registro para os profissionais que são formados em licenciatura, né, é que eles complementem a sua formação com o número X de carga horária, né, que lhes conceda, né, os que confira, né, alguns conhecimentos específicos a mais, certo? Então, eu, por exemplo, né, eu sou licenciado em Ciências Biológicas. Na minha graduação, eu me formei na licenciatura, né, mas obtive o registro no Conselho de Biologia, né, pela carga horária, né, que eu havia cursado na época do curso, já era suficiente para ter o registro como sendo licenciado. Hoje em dia, quem se forma em licenciatura precisa complementar, né, essa carga horária. Beleza, então, eu te perguntar se tinha entendido bem, e a gente pode conversar um pouco mais também sobre essas questões, né, do bacharelado, da licenciatura, principalmente quando a gente for falar na formação, no curso, eu acho que pode ser interessante também. Vamos adiante. Sobre biotecnologia e produção, né, o biólogo pode trabalhar, por exemplo, nas atividades de biodegradação, né, o que bioinformática, de novo, né, então o uso, né, com essa interface, né, da computação, da informática, né, para resolver e entender e aplicar o conhecimento da biologia, né. Sobre biodegradação, por exemplo, né, quando nós temos casos de contaminantes, por exemplo, né, contaminantes da indústria do petróleo, por exemplo, né. É um problema gravíssimo, todo mundo sabe, né, eu já assistiu alguma vez sobre algum derramamento de petróleo, sobre os graves impactos, né, que isso causa nos ecossistemas, né. Uma das formas, né, de lidar com esses vazamentos de efluente, né, de petróleo, é através de biodegradação. Quer dizer, utilizar organismos, muitos deles são bactérias, são micro-organismos, que vão agir degradando, então, esses contaminantes, né? E, claro, é uma área de muita pesquisa envolvida, né? E também de um grande valor agregado nesse conhecimento, uma vez que tem aplicações muito importantes, né? Tanto nessa área de biodegradação,
a área de biologia molecular, né? A área de biorremediação, por exemplo, quando a gente está trabalhando com áreas que estão, áreas de mineração, por exemplo, né? Onde a própria atividade da mineração acaba expondo, né, alterando as condições ambientais com contaminantes ou com características químicas, né, daqueles materiais que são estressantes, digamos, né, para os organismos, né. A biorremediação é uma forma de acelerar os processos, né, de recuperação, né, dessas áreas impactadas também. A área de desenvolvimento também, de produção e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, né, uma área super importante, principalmente em questões de saúde, né, de medicina, bem como em questões de produção de alimentos, por exemplo, né, ou de outros recursos da biodiversidade, relacionado também com a própria engenharia genética, bioengenharia, né, até, por exemplo, né, o desenvolvimento, produção e comercialização de materiais, equipamentos ou kits, né, biológicos. Entre essas, né, tem outras 8 atividades que estão listadas nas áreas de biotecnologia e produção. Bom, essa era a apresentação, assim, né, os tópicos que eu trouxe para falar um pouco, né, para esquentar, assim, algumas dúvidas sobre a profissão, né. E agora eu vou começar a falar um pouco sobre o curso de Biologia da Unicinos, né. O curso de Biologia da Unicinos, aqui a gente tem uma pequena, uma linha do tempo, assim, né, de eventos importantes da Biologia na Unicinos. Então, a primeira coisa legal de comentar é que a Biologia da Unicinos é mais velha que a Unicinos. Mas como assim, cara? Como é que a Biologia da Unicinos é mais velha que a Unicinos? Porque, na verdade, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, ela é fundada no ano de 1969, né? E ela surgiu, na verdade, né, de alguns cursos que compunham a antiga Faculdade Cristo Rei, em São Leopoldo, e um desses cursos, um dos primeiros cursos da Faculdade Cristo Rei, era o curso de História Natural, né, que foi criado lá em 1958. Então, o curso de História Natural, né, que veio a se chamar depois de Biologia, na verdade, foi um dos cursos que iniciou, né, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né. Em 1981, então, o curso de História Natural passa a se chamar curso de Ciências Biológicas. A gente já viu um pouco sobre isso antes, quando eu estava falando da criação da profissão biólogo no Brasil, né. Nos anos de 1990, né, um marco importante desse período, né, foi a criação de diversos laboratórios de pesquisa e laboratórios didáticos. Na verdade, a Unicinos, ainda quando História Natural, ainda desde aquela época, né, sempre teve uma tradição de ser uma universidade de pesquisa na área de biologia. Então, ao longo, né, de toda a sua história, nós sempre tivemos pesquisadores atuando dentro do curso, né, ou seja, pessoas que estão na sala de aula dando atenção para os nossos estudantes, mas quando saem da sala de aula, né, estão realizando atividades, né, de produção do conhecimento também. Isso tem um outro marco importante, né, no ano de 2000, que é a criação, então, do programa de pós-graduação em biologia, né. O que é um programa de pós-graduação? Vocês estão procurando, né, sobre uma formação, né, de graduação, né, nessa etapa que vocês estão aí. E o que vem depois de uma graduação, ou o que pode vir na formação do sujeito depois de realizar uma graduação, é realizar uma pós-graduação, né? E existe a chamada pós-graduação estrito sensu, a pós-graduação acadêmica, né, que inclui outras duas etapas, que é realizar uma etapa, né, um curso de mestrado, e depois de cursar um mestrado, o mestrado leva 2 anos de formação, o sujeito pode, então, realizar um doutorado, né, que são mais 4 anos de formação. Essa formação envolve, né, além das aulas, das disciplinas, né, das matérias, cada vez mais específicas dentro de uma área do conhecimento, envolve também, né, a atuação direta em pesquisa científica. Então, os mestrandos e os doutorandos, que são os alunos da pós-graduação,
vão trabalhar junto com um professor orientador, junto a um grupo de pesquisa, né, desenvolvendo, né, conhecimento sobre um dado problema importante, né, nesse caso, dentro da biologia. Por que eu trago essa questão do programa em pós-graduação? Né? Porque biologia, né, é uma ciência, né? Então, quem está buscando informação, ou quem está pensando em cursar um curso, né, cursar ciências biológicas, está se formando num curso científico. E se na tua universidade, além da graduação, tu tem junto a ela uma pós-graduação, tu não está tendo apenas pessoas, né, ou professores e colegas, né, que estão ali trazendo um conhecimento que já foi construído, né, mas também tendo na tua sala de aula, né, professores e colegas, porque os estudantes de graduação atuam junto da pesquisa também, que estão investigando, que estão produzindo ciência, né, na hora, né. Então, isso eu acho que é um diferencial bastante importante, né. E o nosso curso de graduação em biologia, então, se beneficia, né, pela existência do pós-graduação em biologia, né. Muitos dos nossos professores são professores também do mestrado e do doutorado, tem laboratórios de pesquisa atuantes dentro da universidade, e esses laboratórios de pesquisa também, né, acolhem muitos dos nossos estudantes de graduação, que vão fazer o que se chama de iniciação científica nesses laboratórios, né? Então, vão trabalhar como estudantes de graduação, desenvolvendo pesquisas científicas, né, com esses professores e com os demais colegas. Então, esse aqui acho que são marcos históricos importantes do curso, né? E agora, mais recentemente, né, nos anos 2020, um pouquinho antes do 2020, surgem, né, os currículos novos da biologia da Unicinos, né, no que a Unicinos vem chamando, então, dos bacharelados pró, né, uma nova forma também de organizar os cursos e os currículos. Vou falar mais sobre isso ali na frente. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vamos seguir, então. Para quem quiser saber um pouco mais, assim, sobre a história da biologia da Unicinos, e também quiser saber um pouco sobre, ou mais especialmente, né, sobre a biodiversidade do nosso campus, eu não sei quantos de vocês conhecem o campus da Unicinos em São Leopoldo, mas aqueles que já tiveram a oportunidade de passar por ali vão saber que é uma área, primeiro, bastante extensa, né? São vários hectares que a gente tem no nosso campus ali, e um patrimônio natural bacana também, né? Nós temos lagos, nós temos áreas de floresta, nós temos áreas de campo, né? E nós temos uma biodiversidade, tanto de plantas, de animais, de micro-organismos, que a gente, no próprio curso de biologia, acaba utilizando, né? Os nossos laboratórios ali na Unicinos, eles são laboratórios que estão entre quatro paredes, né? Mas também são os laboratórios que a gente vai explorar quando abre as portas dos nossos prédios e vai para o nosso próprio campus, né? E muita coisa a gente faz também fora do campus, né? Em atividades em unidades de conservação, em áreas particulares, em áreas públicas. Olha ali, ó, a Unicinos é muito linda, me formei lá em letras, né? Então tu conhece bem, né? Você já teve um bom tempo ali no nosso campus. É bem legal. Esse livro aqui, tá? Vocês podem... Eu vou colocar aqui o link, e coloquei no chat ali, tá? Se tiver interesse, vocês podem acessar o livro eletrônico, né? Grátis, e conhecer um pouco mais sobre isso que eu estou falando para vocês. Esse livro, ele foi proposto, isso é bem legal, né? Falar um pouco de algumas histórias, assim. Quem teve a ideia de realizar esse livro, esse foi um livro comemorativo. Ele foi criado para comemorar os 60 anos do curso de Biologia da Unicinos, né? E ele foi proposto, né, e encabeçado por estudantes da nossa graduação. Então, ali nós temos as duas pessoas, né, que são os organizadores desse livro, que são os responsáveis, então, por juntar, né, várias informações e o trabalho de várias outras pessoas, alunos e professores. É uma professora, a professora Ana Maria Leal Zanchetti, e, na época, né, o nosso aluno de graduação, o Matheus Raguzzi Quadros, né,
Então, acho que isso aqui, se vocês derem uma olhada depois no livro, vão encontrar que muitos dos autores, a grande maioria dos autores desse livro, são nossos alunos de graduação, né? Então, legal, assim, quem conta a história da nossa universidade nesse livro ali, ou conta um pouco sobre a biodiversidade do nosso campus, são os nossos próprios alunos. Bom, o que eu acho, né, e considero, assim, os principais diferenciais da biologia da Unicinos? Um deles eu já falei, que é a questão dos laboratórios de pesquisa, da interface, né, com o pós-graduação, e isso é muito importante, né? Trabalhar ou estar cursando uma universidade que tem programas de pós-graduação relacionados ao teu curso é uma coisa para se observar, tá? A outra questão é a questão das saídas de campo, né? Como eu falei para vocês, nós temos os laboratórios de pesquisa, temos as salas de aula, que são a infraestrutura do nosso campus, né? A gente tem um campus que, em termos de patrimônio natural, também possibilita que a gente execute várias atividades, e a gente viaja muito durante o nosso curso. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre isso, mas são várias atividades, várias disciplinas do nosso curso que contemplam atividades de campo. Essa imagem aí é uma atividade bastante especial, né? Ali vocês têm um professor no centro da foto, o professor Uwe Horst Schulz. Ele é alemão, mas já está no Brasil há muitas décadas, né? E é uma pessoa muito querida dentro do nosso curso. E ali vocês têm 2 estudantes do nosso curso de graduação que estão fazendo uma atividade da disciplina de educação ambiental. Essa disciplina de educação ambiental contemplou, né, nessa edição, né, atividades de mergulho, né, para a identificação de peixes, né, para observar um pouco também a biodiversidade que está dentro dos nossos rios. E vocês têm ideia, né, que esses caras estão mergulhando? Eles estão no Rio dos Sinos. Eles estão mergulhando nas nascentes do Rio dos Sinos, lá em Caraá, né? Obviamente é uma parte da bacia hidrográfica, né, que tem uma qualidade ambiental excelente, né? São as nascentes do Rio dos Sinos, com águas translúcidas, límpidas, né, envoltas, né, por florestas nativas ali. Então, são situações especiais como essa, né? Trabalhar sobre biologia, trabalhar sobre natureza, envolve muito da gente ter contato com ela, e uma forma muito importante de ter contato com a natureza é explorando as atividades de campo, né? Em rios, banhados, florestas, né? Bem como da gente conseguir também tratar com a biodiversidade que a gente só vai enxergar, né, através do uso de equipamentos em laboratórios. Então, vocês têm uma imagem de alguns dos nossos laboratórios. Esses são laboratórios de genética, de toxicologia, de biologia, de microbiologia, de biologia celular, né, que são laboratórios modernos, bem equipados, que prestam serviços, né, também para fora da universidade e que acolhem muitas das aulas que nós temos nessas áreas, né? Então, as disciplinas de biologia molecular, de ecotoxicologia, né, de microbiologia, de genética, né, entre outras tantas, né, vão fazer uso de espaços como esses, né? As próprias disciplinas de botânica, as disciplinas de zoologia, a gente trabalha bastante também com material biológico das coleções científicas, né? A gente tem coleções científicas importantes na Unicinos, a gente tem uma coleção de plantas, né, ou de amostras de plantas, que a gente chama de herbário, que é muito conceituado, faz parte do Instituto Anchietano de Pesquisas. A gente tem, na própria biologia, uma coleção zoológica importante, né? Então, com espécimes de anfíbios, de répteis, de invertebrados, né? Que também, né, são utilizadas pelos nossos professores e pelos nossos alunos, né? Tanto para as atividades didáticas quanto para atividades de pesquisa, tá bem? Então, esses são os grandes diferenciais, eu acho, do nosso curso, né? Ou de coisas que são muito importantes na escolha de um curso de graduação, especialmente de um curso de graduação em biologia, né? Laboratório,
bem equipados, laboratórios não somente bem equipados, mas também bem utilizados nas nossas atividades, muitas atividades de campo, né? E também a proximidade com a pesquisa, né, na própria universidade. Na biologia, certo, nós temos duas habilitações, a habilitação em bacharelado e a habilitação em licenciatura. Como eu já estava falando antes com vocês, quem se forma em bacharel e se inscreve, então, no Conselho de Biologia, né, pode atuar numa grande gama, né, de atividades profissionais, a gente viu ali, porém, não pode, né, se tu te forma em bacharel, tu não pode atuar como professor, né, nas escolas. Para que tu atue como professor de ciências, ou para que tu atue como professor de biologia, certo? Na rede escolar, tu tem que cursar a habilitação de licenciatura, tá bem? Como eu disse para vocês, tu pode cursar a licenciatura e complementar a tua formação para ter um registro profissional mais amplo, né? E atuar tanto em sala de aula, nas escolas, como também em todas as outras áreas de atuação do biólogo. Muitos dos nossos alunos acabam cursando as duas habilitações, quer dizer, se formam em licenciados e bacharéis em ciências biológicas. E sobre licenciatura, né, todos vocês certamente tiveram professores de ciência, tiveram professores de biologia, vocês têm uma ideia, né, sobre a atuação do professor nas escolas e o que isso significa, né, na vida de cada um de nós, né? E em termos da licenciatura da Unicinos, o que é importante falar? De novo, a questão de pesquisa. A Unicinos também tem um programa de pós-graduação na área de educação, um programa de mais alta qualidade, é um dos programas de mais alta avaliação na área de educação, é o programa de pós-graduação em educação da Unicinos, né? E nós temos também essa fotografia, mostra a professora Raquel no centro, né? E um grupo de estudantes da biologia que integra o chamado PIBID, né? O PIBID é um programa para incentivo às licenciaturas. Esses estudantes, cada um deles recebe uma bolsa do governo, né, para atuar, então, né, nas escolas da rede pública que fazem parte do nosso projeto de PIBID. Atualmente, nós renovamos o nosso PIBID, nós temos bolsas, então, que podem ser oferecidas para os nossos estudantes, né, para que eles atuem junto da professora orientadora e das professoras nas escolas, né, apoiando e desenvolvendo atividades relacionadas às ciências e à biologia. Nesse ano, a gente também tem o programa de residência pedagógica. Residência pedagógica é uma extensão do PIBID. No PIBID, o aluno não atua dando aula, ele atua ajudando o professor, desenvolvendo atividades extras dentro da escola relacionadas, né, à biologia e às ciências. Na residência pedagógica, justamente a hora que o nosso aluno, né, vai entrar dentro da sala de aula e vai conduzir as aulas, né? Então, isso em termos de formação de um professor é excelente, porque vocês imaginem como funciona, por exemplo, para o médico, né? O médico, ele cursa medicina e antes dele começar a atuar, efetivamente, ele tem um programa, né, um período de residência dentro de um hospital, por exemplo, onde ele vai começar, né, a se aproximar cada vez mais da atuação profissional. O programa de iniciação à docência e a residência pedagógica oferecem algo parecido a isso, né? Eu estou fazendo uma analogia, né, para a formação dos nossos estudantes. E isso é muito bacana. Eu quero deixar um pouquinho de tempo para a gente conversar, também tem mais 15 minutos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco da grade curricular, né? Eu trouxe apenas do bacharelado, né? A grade curricular da licenciatura, primeiro, ela compartilha muitas das nossas disciplinas, são as mesmas, né? Para estudantes da licenciatura e para estudantes do bacharelado, certo? Então, para quem está interessado em licenciatura, a gente pode conversar, marcar um horário para falar um pouco mais especificamente da grade, mas eu quero mostrar para vocês de modo geral, assim, que tipos de atividades acadêmicas, né, um estudante de biologia da Unicinos, seja ele da licenciatura ou do bacharelado, vai trabalhar. Então, aqui a gente tem organizado, né, essas diferentes cores, ilustram atividades que são específicas do curso, atividades que são específicas da área, né, seja da área tecnológica, onde a biologia se insere,
seja da área da saúde, onde a biologia também se insere. Em azul, então, a gente tem as disciplinas que são específicas da biologia, certo? Então, a gente vai trabalhar sobre evolução, lá no início do semestre, vai trabalhar sobre alguns micro-organismos, né, os protozoários e os cromistas, que são as algas unicelulares, vai trabalhar sobre embriologia, né, vai trabalhar disciplinas relacionadas à diversidade de fauna, vai trabalhar questões de ecologia, né, de fisiologia das plantas, de genética, né, de micro-organismos. Né, essas são, então, algumas disciplinas, por exemplo, que são específicas, que caracterizam, né, os cursos de biologia. Né. A gente também vai ter algumas disciplinas que são fundamentais para o biólogo, né, e vão estar em muitas das grades curriculares por aí também, e que na Unicinos elas são trabalhadas, né, não apenas por estudantes da biologia, mas também por estudantes de outras áreas afins, seja da área da saúde ou das áreas tecnológicas, como eu falei. Né. Então, disciplinas de bioquímica, disciplinas de histologia, estudo dos tecidos, e de embriologia, né, biologia celular e molecular, genética e melhoramento, matemática aplicada, né? Assim como nós temos outras disciplinas que são oferecidas, né, para os cursos da universidade de modo geral, pelo menos os cursos que estão mais atualizados na universidade, vão ter as disciplinas de pensamento projetual e criativo, disciplinas de pensamento computacional, de comunicação da ciência, de empreendedorismo e solução de problemas, são alguns exemplos aqui, né? Bem como as disciplinas que se chamam de DPP. DPP se chama Desenvolvimento Pessoal e Profissional. Então, são disciplinas, muitas delas disciplinas curtas, né, de uma carga horária um pouco mais reduzida, mas que vão, ao longo de toda a formação do aluno, dando base, né, e dando uma reflexão para o próprio estudante sobre questões como colaboração, sobre liderança, protagonismo, interfaces entre outras profissões, né. Então, aqui a gente tem a grade curricular da primeira metade do nosso curso e a grade curricular na segunda metade do nosso curso, cada vez está mais azul, né? Cada vez a gente está mais se especializando ou tratando de questões que são mais específicas, né? À formação do biólogo, né? Então, seguem várias disciplinas de biodiversidade, né? Aves, mamíferos, diversidade vegetal, tem várias disciplinas também, técnicas para o diagnóstico molecular, disciplinas também na área de conservação e manejo da biodiversidade, como, por exemplo, biologia da conservação, diagnóstico de fauna e flora por licenciamento ambiental, paleontologia, né, educação ambiental, né, bioinformática. Eu falei para vocês em bioinformática, né, várias vezes na primeira parte da apresentação. Então, a gente tem uma disciplina lá no final do nosso curso específica sobre bioinformática, sobre gestão, né, e vigilância ambiental, né? Então, aquelas questões que a gente estava falando, por exemplo, né, relacionadas à epidemiologia, né, ao controle de doenças, estão tratadas aqui também. E a gente também tem, né, claro, chegando no final do curso, disciplinas obrigatórias de estágio, né? Aqui no bacharelado a gente tem 2 estágios obrigatórios, que é o estágio 1 e o estágio 2, onde o nosso estudante vai buscar, né, a realização de um estágio extra, de um estágio curricular, desculpa, né, seja numa empresa, seja num órgão público, né, junto a algum profissional, né, para então experienciar, né, obrigatoriamente, então, a inserção dele no mercado profissional. Né. E a gente também tem, já para o final do curso, essas que se chamam as trilhas de formação, né. Então, mais para o final do curso, o estudante pode optar por diferentes ênfases na sua formação. Pode optar por uma formação com uma ênfase mais acadêmica, para pesquisa, que se chama trilha mestrado. Pode também trabalhar algo mais relacionado à inserção social, tecnologias sociais, à internacionalização. Então, tem algumas trilhas, né, com disciplinas, com atividades acadêmicas específicas, que o estudante pode escolher, né, para personalizar um pouco mais o final da sua formação na biologia. Tá bem? Para os estágios, né, acho que é legal falar também para os estágios da licenciatura, né, nós temos 3 momentos, pelo menos, de estágio, né, dos nossos estudantes, onde eles obrigatoriamente têm que estar na sala de aula, quer dizer, tu pode fazer o PIBID, tu pode fazer a residência, né, como eu falei antes, isso já te coloca dentro das escolas, mas isso é uma opção do estudante, né,
mas nas grades de formação também tem as disciplinas que obrigatoriamente o estudante deve desempenhar, né? E são disciplinas na licenciatura, né, de estágios escolares, né, que compõem essa parte da grade. Feito, pessoal. Basicamente era isso que eu preparei assim para conversar um pouco sobre o curso. Nesse slide aqui, a gente tem algumas páginas, né, da internet, principalmente do Facebook, sobre o nosso curso. A gente tem uma página do curso de graduação em Biologia, essa primeira aqui, e de muitos laboratórios de pesquisa, que também tem páginas e tem sites, né? Eu coloquei ali as páginas do Facebook, se vocês tiverem curiosidade para saber um pouco mais sobre o que o pessoal faz nesses laboratórios de pesquisa também. Fica ali também o e-mail, né? Eu sou, lembrando, o professor Juliano, sou o coordenador e professor do curso de graduação em Ciências Biológicas da Unicinos, sou também professor da pós-graduação, e qualquer dúvida que tenham sobre o curso, ficou enorme a letra ali, vocês podem me escrever, né, para tirar qualquer dúvida por e-mail, para marcar uma conversa, para marcar uma videoconferência, né. Atualmente a universidade ela está funcionando com grande restrição de acesso em função da epidemia, né, mas num outro momento também é possível, né, normalmente é possível a gente marcar uma visita, vocês conhecerem o espaço, conhecerem os nossos laboratórios, os professores, né. Isso não dá para fazer agora, né, mas futuramente também, se quiserem, para daqui a algum tempo, conversar sobre isso, podem agendar uma visita lá na Unicinos, vai ser um prazer recebê-los. É isso, pessoal. Falei pra caramba, tive que falar meio correndo para dar um tempo de deixar espaço para vocês me perguntarem alguma coisa. Tem algo que vocês queiram saber, conversar mais? Sobre a graduação Pro. Diga, eu pesquisei um pouco sobre. E tu acha que vale a pena fazer no curso de Biologia a graduação Pro? Na verdade, sim, a graduação Pro é um movimento da Unicinos como um todo de atualização dos cursos, tá? Então, não são todos os cursos da Unicinos que estão na graduação Pro. Todos os cursos vão entrar na graduação Pro em algum momento, né? A Biologia está dentre os cursos que iniciou esse processo desde o início. Então, dentre os primeiros cursos que tiveram essa atualização, né, na Unicinos, está a Biologia. Então, o que eu posso dizer, sim, vale bastante a pena, né, cursar a graduação Pro. As disciplinas, elas estão revistas, estão atualizadas, né, e eu acho interessante também essa possibilidade de lá para o final do curso, né, tu poder escolher um pouco, né, para que lado que tu quer terminar a tua carreira, sabe? Acho interessante, assim, ter essa oportunidade. Tem alguma dúvida específica, assim, sobre a graduação Pro que tu queira ver? Assim, é que eu não entendi muito bem, assim, como é que funciona direito, mas é que a minha irmã, ela estuda na Unicinos, então ela me explicou que ela pediu para a professora dela explicar para ela, mas era só isso mesmo, é porque as cadeiras são praticamente as mesmas, né? Tu diz do bacharelado e da licenciatura? Ou do... Não, da graduação Pro e da graduação, tu faz junto, né? Sim, é que assim, ó, olha só, graduação Pro, tá, é um nome dado para os novos bacharelados da Unicinos. Quando eu digo os novos bacharelados, significa que as disciplinas e o curso em si, como é que ele está formado, a grade curricular, ela foi atualizada. Isso ocorre normalmente em todos os cursos de graduação de todas as universidades, né, eles são periodicamente atualizados. Imagina se a gente estivesse tendo a biologia de anos atrás, né, a gente não estaria acompanhando, né, os novos conhecimentos, as novas áreas que surgem dentro da própria biologia, né? Então, o que significa graduação Pro? Significa, né, um novo currículo, né, dos bacharelados da Unicinos, tá? Então, todo mundo que entra no bacharelado agora, entra no bacharelado Pro, porque a pessoa, quando ingressa no curso, ela tem que ingressar no currículo atual. Claro que a gente tem, ao mesmo tempo, né, pessoas que estão ingressando no currículo Pro e pessoas que estão cursando ainda, né, que entraram no currículo antigo e que seguem cursando aquele currículo antigo.
eles podem optar por migrar para o currículo mais novo se quiserem, né? Mas, de fato, o que acontece é que a gente tem, né, isso não é da biologia, não é da Unicinos, isso é nas graduações de um modo geral, a gente tem, eventualmente, pessoas que estão cursando uma grade curricular um pouco mais antiga e uma grade curricular bem atualizada, dependendo de quando elas entrarem no curso. Então, para quem for entrar agora na biologia, a pessoa entra na graduação Pro, porque é o currículo atual da biologia. Ah, tá bom, então, obrigada, entendi. Alguém mais, pessoal? Aproveitem aí, podem perguntar, estou a fim de conversar. A Elisane está colocando uma pergunta ali. O senhor está de parabéns, obrigado, minha querida. Imagina. Para mim é uma satisfação, assim, poder estar aqui conversando, né? Puxa, os novos estudantes, né, são super importantes, assim, para a universidade como um todo, né? E esse é um momento, né, o Conecta, historicamente, é um momento importante, assim, para a gente falar um pouco sobre como é que funciona a nossa universidade, sobre o que a gente faz, né? Sobre o que é o curso, né, os cursos, né, o que a gente tem dentro da nossa Unicinos ali. Lisiane, Amanda, vocês têm alguma coisa para perguntar? Tu colocou ali, né, Elisane, que está impressionada com a evolução da Unicinos de um modo geral. Tu já cursou letras na Unicinos, não sei em que época, em que período que tu teve lá na universidade, mas ela muito, principalmente nessa questão de pesquisa, né? A Unicinos sempre primou e segue cuidando muito da qualidade dos seus cursos de graduação como um todo, né? Mas ela tem investido, né, nas últimas décadas, assim, muito em pesquisa, né? Tanto nos programas de pós-graduação, como no parque tecnológico, né? Então, a Unicinos, ela está no presente e também mirando muito forte num futuro, assim, tecnológico, né? Onde a pesquisa é uma coisa muito importante, né? Tanto na formação dos estudantes, como na parceria da universidade, né? Ou na inserção da universidade dentro da sociedade como um todo, né? Então é legal, é uma universidade diferente em função disso também. Tem uma coisa importante, eu acho, já que a gente estava falando da graduação Pro, tá? Que esqueci de comentar sobre isso. Vocês lembram daquelas disciplinas, por exemplo, que são compartilhadas, né? Que tem mais de um curso que utiliza a mesma disciplina, falei na bioquímica, por exemplo, né? Ou aquelas próprias disciplinas de DPP, que é o desenvolvimento pessoal e profissional. Essas disciplinas que estão mais em uma grade curricular, elas possibilitam também que os estudantes, eventualmente, troquem de curso durante o processo de formação, né? Isso aí não é novidade para ninguém, para quem está escolhendo um curso pela primeira vez, certamente está em dúvidas, né? Seu curso Biologia, seu curso Direito, seu curso Artes, né? As nossas predileções e aptidões são muitas, né? E como a gente está, né, ingressando num curso, né, e acaba muitas vezes conhecendo mais sobre o curso à medida que tem contato com as disciplinas, com os professores, né, pode surgir o interesse, né, ou a vontade, né, de trocar de curso. Ah, caramba, né, eu ingressei na engenharia mecânica e descobri que, na verdade, não era bem engenharia mecânica o que eu quero me formar. Eu estou a fim de cursar biologia. E agora? Já cursei 2, 3 semestres de engenharia mecânica na Unicinos. Será que eu consigo aproveitar as disciplinas que eu cursei na biologia? Vai depender de vários aspectos, né? Vai depender, obviamente, que haja alguma concordância nos conteúdos, na carga horária, né? Entre o na engenharia
e o que tu quer cursar na biologia. Essas disciplinas que são compartilhadas facilitam muito isso. Então, se tu cursou as disciplinas de DPP, as disciplinas de DPP tu pode utilizar em qualquer um dos cursos, porque elas são disciplinas de uma formação geral, não é, quer dizer, desenvolvimento pessoal e profissional, não é o desenvolvimento pessoal e profissional para o biólogo, é para o profissional, seja ele de qualquer área que ele está trabalhando, né? Conhecer o que a pessoa quer fazer da sua vida, o que ela quer exercer, a forma com que ela quer exercer a profissão dela, né? É algo geral, né? Algo específico daquela formação. Assim como, claro, né, as outras disciplinas que são compartilhadas dentro da área, né? Então, são várias disciplinas que são compartilhadas nas áreas tecnológicas. Então, por exemplo, a gente tem compartilhamento com engenharia ambiental, tem algum compartilhamento com geologia, tem compartilhamento com engenharia agronômica, tem compartilhamento nas áreas da saúde, né? Então, biomedicina, disciplinas da fisioterapia, farmácia, nutrição, né? Algumas delas estão tanto na grade desses cursos como na grade da biologia. O que isso possibilita também, né? Possibilita que durante a tua formação tu interaja, né, com pessoas que estão se formando numa outra área, né? Então, isso abre bastante, né, o entendimento de uma mesma questão. Tu pode estar trabalhando numa disciplina de bioquímica e o teu professor vai estar falando de bioquímica, trazendo, né, um viés da biologia, um viés da biomedicina, um viés da nutrição, por exemplo. São coisas diferentes e é o mesmo conhecimento, né? A mesma disciplina, é bioquímica, né? Então, tu, enquanto biólogo, né, em formação, conseguir também, já desde cedo, ter esse contato multidisciplinar é um ganho importante, eu acho. É tanta coisa, pessoal, e realmente, né, eu convido vocês, né, a me contatarem, né, me escrevam naquele e-mail. A gente pode tanto conversar pelo e-mail, tirar alguma dúvida por ali, ou eu prefiro, né, para mim é mais fácil, mais interativo também, dependendo da intenção de vocês, a gente marcar uma videoconferência. Eu mando um link ali e a gente marca um horário e conversa, né, para tirar qualquer outra dúvida que tenham sobre o curso. Tá bem? Sobre a profissão, sobre a Unicinos, tá? A Elisane está colocando mais alguma coisa no chat também. Não sei se alguém quer também colocar mais, fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode ir fazendo já. Nosso horário já passou um pouquinho. Tá bom? De nada, Amanda. Fico à disposição. Minhas professoras de letra eram ótimas, mas a biologia está muito bem representada. Tá, sim, a gente tem professores muito bons, muito engajados também com a nossa formação ali. É um time bacana, tá bom? Então, pessoal, eu vou finalizando aqui, né? Eu já passei um pouco do nosso horário e a organização pediu para a gente não extrapolar, para que vocês também possam participar de outras atividades do nosso Unicinos Conecta. Foi um prazer muito grande recebê-los, tá? E fico à disposição de vocês. Espero que vocês se inscrevam, né, no nosso vestibular, né, e procurem o nosso curso, tá bem? O curso tanto de licenciatura quanto o de bacharelado, né, ele tem algumas vantagens de descontos financeiros. Vocês podem me escrever também, perguntar um pouco mais sobre isso. Eu oriento a vocês os setores que vão explicar detalhadamente sobre essas questões que também são importantes, tá bom? Um abraço para vocês, me despeço aqui, tá? E lembre-se, qualquer coisa, me escrevam ali, julianooliveira@unicinos.br, certo? Um abração, então.